anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizestes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Ó Espírito de Deus, visita-nos por intermédio da tua revelação. Rogamos-te a graça da tua bênção nesta hora, no santo nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, quem está regendo os acontecimentos que ocorrem na terra? Deus ou o diabo? Muitas pessoas têm falado sobre batalha espiritual e alguns equívocos têm sido cometidos por falta de fidelidade às Escrituras Sagradas. Um deles, por exemplo, é acreditar que o mal, sob a liderança satânica, tem plena e total liberdade de fazer o que quer, quando quer, o tempo que quiser, como se o diabo ele não estivesse debaixo do controle absoluto e soberano de Deus. Meus irmãos, o Salmo 91 já tem sido lido, mal interpretado e mal aplicado. Uma ilustração perfeita da utilização equivocada do Salmo 91 e de uma aplicação distorcida da sua mensagem foi quando Satanás em pessoa tenta o próprio Filho de Deus do deserto, citando 2 versículos do Salmo 91, para induzir o Senhor a pecar contra Deus, acreditando que na verdade estava dando provas de fé, quando na verdade estaria desobedecendo a Deus. Portanto, é verdade que as Escrituras, elas têm o seu sentido básico, o seu sentido original, e ela tem aplicação prática, porque a palavra de Deus é relevante para todos os tempos e para todas as épocas, em todas as culturas e para todas as pessoas. Mas o que garante uma aplicação relevante e que vem ao encontro das nossas necessidades é uma interpretação correta do que Deus nos diz na sua palavra. Satanás usa a palavra de Deus e a aplica de forma distorcida para levar as pessoas a cometerem algumas barbaridades e estarem convictas de que estão fazendo isso por causa de Deus e em nome de Deus. É por isso que tem muita gente pregando asneira e conseguindo levar pessoas a algumas práticas que a própria palavra de Deus condena, através de uma interpretação errada e de uma aplicação igualmente distorcida da palavra do Senhor. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser obreiros, que não tenhamos do que nos envergonhar e que nós
saibamos manejar bem a palavra da verdade. Esta palavra, ou este verbo manejar, é a tradução de uma palavra que no grego significa cortar reto. Quando se fazia um sulco na terra para o plantio, este sulco tinha que ser reto, para que a colheita, a plantação não ficasse toda ela tomando muito espaço na terra e com pouca plantação. O sulco tinha que ser feito, portanto, quem fazia o sulco tinha que olhar numa reta para cortar reto. Nós temos que cortar reto a palavra, interpretá-la de maneira íntegra, de uma maneira correta, para que possamos aplicá-la exatamente como Deus intenciona, porque há um sentido para os destinatários originais, aqueles que receberam o Salmo 91, mas há uma aplicação prática para nós. Mas ao invés de ler os salmos e imediatamente querer extrair para nós as aplicações e sua relevância, nós temos que buscar o sentido pretendido por Deus para aquele momento, quando o salmo ou quando a palavra do Senhor Deus, ela foi entregue. Uma vez tendo feito estas observações, vamos fazer a segunda para entrar no mérito, para entrar na consideração do Salmo 91. Irmãos, eu tenho dito que se Deus nos tivesse poupado, Davi e tantos outros servos dele, de sofrimentos e de tribulações, de ameaças e de grandes e graves perigos, nós não teríamos o Salmo 91. Este salmo é o salmo mais lido, mais conhecido e mais amado de toda a Bíblia Sagrada. Mas ele foi produto de um homem que passou por perigos, grandes e graves perigos, e foi em meio a uma situação, a um contexto perigosíssimo no qual ele viveu, que Deus nos deu este precioso salmo que nos promete proteção e nos faz colocar o diabo e todos os nossos inimigos no seu devido lugar. A mensagem deste salmo não é a de que Deus não permitirá que nada nos aconteça. O salmo, o seu ensino é que Deus é o Senhor, Ele tem o controle total e absoluto de tudo, de todas as coisas, e que o mal precisa pedir permissão e licença ao Senhor para nos tocar. E somente quando Deus, na sua sabedoria e soberania, permite que o mal nos toque, é que Ele tenha licença para tocar na nossa vida. Portanto, o Salmo ensina a soberania, o poder, o controle, a proteção que nós desfrutamos da parte de Deus, e que o mal é limitado. Ele é forte, ele é perigoso, mas ele está sob o controle. Foi Martinho Lutero que falava de que o diabo é o diabo de Deus. Quando o diabo pecou contra Deus, ele calculou mal as consequências e, no desejo de autonomia, ele se tornou em escravo de Deus. E o próprio diabo existe para a glória de Deus, porque Deus se utiliza de quem quer, quando quer, para cumprir os seus propósitos. Por isso, Deus manteve Paulo humilde, permitindo que Satanás colocasse em sua carne um espinho. Deus não usa o prepotente, o arrogante, aquele que é cheio de si. E como Paulo havia recebido revelações extraordinárias e estava sendo tentado ao orgulho, Deus o manteve humilde, permitindo que um espinho fosse colocado, um mensageiro de Satanás. Portanto, o diabo acaba cumprindo os propósitos de Deus, porque ele é servo de Deus. Ele pretendeu a autonomia, mas tudo quanto ele faz, ele só faz se Deus permitir. Vamos colocá-lo no seu devido lugar. Deus é soberano. E as Escrituras, o Salmo 91 está nos garantindo proteção total e absoluta da parte de Deus. O mal não pode nos tocar quando quer e bem entende, só se Deus der licença. E se Deus der licença, a nossa atitude diante da dor é, ou deverá ser, idêntica à de Jó. Receberemos de Deus o bem, não receberemos o mal?
A atitude nossa diante de qualquer dor ou qualquer mal que nos atingiu, porque estava dentro dos soberanos e sábios propósitos de Deus permitir, é a de crer pela fé que todas as coisas, e não apenas 99% delas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso as Escrituras dizem que aqueles que confiam no Senhor, creem em Deus, em sua majestade, soberania e poder absolutos, são como o Monte Sião, inabaláveis, inamovíveis, porque a fé, meus irmãos, em Deus, produz coragem. Quando o salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e ele pergunta, a quem temerei? Deus é a força da minha vida, de quem me recearei? Esta coragem não é produto do homem, é produto da fé, que por sua vez é produto da verdade de quem Deus é. E por ser Deus quem Ele é, luz e salvação e a força da nossa vida, nós não receamos nada, nós não tememos ninguém. Por isso, o Salmo 91 começa, meus irmãos, com os 4 principais nomes de Deus. Enquanto em nossa cultura o nome é dado pela sua beleza e simplesmente para distinguir um do outro, não há nenhuma relação entre um nome e um perfil, uma característica da personalidade das pessoas. Os nomes de Deus revelam seus atributos, sua própria natureza. E o salmista começa, meus irmãos, falando dos 4 nomes de Deus. E ele confessa quem Deus é. E por ser quem é, então ele vai elencar os perigos, aqueles perigos invisíveis, mas tão reais quanto os perigos visíveis. São aqueles perigos que até mesmo os fortes e os poderosos desse mundo são tão vulneráveis e fracos quanto os próprios fracos. Davi diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é Deus? Ele é o Deus Altíssimo. Aquele que habita à sombra do Todo-Poderoso, é o Shaddai. Deus é todo-poderoso, descansará. Quem é que descansa? Quem é que repousa? É aquele que habita no esconderijo, à sombra do Todo-Poderoso. Meus irmãos, a palavra de Deus não está dizendo que aquele que descansa é aquele que frequenta esporadicamente o esconderijo do Altíssimo. É aquele que de vez em quando ele habita à sombra do Todo-Poderoso. É aquele que habita, é aquele que mora, é aquele que vive. Trata-se de uma ilustração para falar da comunhão intensa, da comunhão diária, ininterrupta com Deus. Aquele que vive na presença de Deus, que busca a sua face continuamente. Aquele que vive com Deus, esse sim, descansará. Quando você trabalha muito, você está muito cansado. E se você tomar um banho e deitar numa rede, você descansa. Mas como fazer o espírito descansar? Como fazer o coração inquieto descansar? Quantos de nós deitamos e não conseguimos repouso, porque a mente não para, as nossas ansiedades nos consomem, as nossas tristezas vão nos remoendo. Não há paz, não há descanso, não há repouso espiritual, emocional, mental. Quem é que descansa? Que tipo de descanso o salmista está dizendo? É o descanso do coração, é essa paz interior que é produto da comunhão com Deus. É uma paz que excede todo o entendimento, que tem a capacidade de guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus. Quem é que descansa? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você é uma pessoa atribulada, se a sua alma não tem repouso, se o seu espírito é um espírito peregrino, inquieto, insaciável, incontrolável, lembre-se, o grande servo do Senhor e pensador cristão Agostinho, bispo de Hipona, dizia que a alma humana só encontra descanso quando ela repousa em Deus. Assim como um corpo pode descansar
da sua fadiga e exaustão numa rede, a alma só descansa quando ela é embalada em Deus, quando ela repousa nos braços de Deus. Se você quer o verdadeiro descanso, você só o encontrará em Deus. E o salmista está dizendo, é quem habita no esconderijo. O esconderijo é aquele lugar no campo aberto, onde você consegue se esconder e não ser visto pelo inimigo. Davi, algumas vezes, ele escapou de Saul, ele entrou numa caverna, e no interior da caverna, ali ele se escondeu, e diversas vezes ele disse que Deus era o seu refúgio, porque assim como aquela caverna, ele encontrou ali um refúgio, para se esconder do seu inimigo, que estava dentro da própria caverna. Ele encontrava esse lugar de segurança, na presença de Deus. Só descansa, meus irmãos, quem vive no esconderijo do Altíssimo. Não é quem de vez em quando, a cada domingo, busca a Deus, é quem o adora em espírito e em verdade, e vive na presença dEle. Só descansa quem vive à sombra do Todo-Poderoso. Esta frase, a sombra, ela é muito importante, porque nós, meus irmãos, lemos na palavra de Deus que o servo do Senhor chamado Ló, ele vivia em Sodoma, ele vivia na cidade de Gomorra, ele fazia parte com certeza da liderança daquela cidade, e ele estava na porta da cidade quando 2 anjos na forma humana chegaram, e ele lhes hospedou em sua própria casa. Quando os homens corruptos daquela cidade, homens novos e homens idosos, homens de todas as idades, pediram para que Ló colocasse aqueles homens para fora, para abusarem deles sexualmente, Jó disse assim: eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, são virgens, eu vou-las trarei para fora, e lhes farei como bem vos parecer, somente nada façais a estes homens. Sabe por quê? Porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles estão debaixo da sombra do meu telhado. Então, estão sob a minha responsabilidade. Ló preferia entregar suas filhas do que entregar 2 ilustres desconhecidos. Mas, dentro da hospitalidade judaica, receber alguém em casa era muito mais do que dar apenas uma cama para dormir, implicava em proteção total. Ora, meus irmãos, se Ló, um homem como você e eu, pecador, ele honrou a hospitalidade, aqueles que estavam à sombra do seu telhado e os protegeu, eu pergunto para os irmãos, aquele que habita, vive à sombra do Todo-Poderoso, será protegido por Ele. É por isso que descansamos, é por isso que a nossa alma encontra repouso, alívio, porque em Deus nós encontramos segurança. Eu quero lhe perguntar, você verdadeiramente tem Deus na sua vida? Se você não tiver o Filho de Deus, você não terá o Pai, porque quem nega o Filho nega o Pai, dizem as Escrituras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele é o Deus Altíssimo, elevado, transcendente, acima e além do universo, porque Ele governa. Os salmos falam do trono de Deus, o elevado trono de Deus, de onde Ele governa sobre todo o universo. Quem rege a terra e seus acontecimentos não é o diabo, é Deus. Ele é o Senhor do universo, tem tudo em suas mãos, todos, inclusive o diabo e todos os demônios do inferno, estão nas mãos do Todo-Poderoso. Ora, por isso, o salmista faz agora uma confissão de fé, direi do Senhor, em algumas traduções, ao Senhor. O que é que você tem a dizer a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Se você fosse indagado com esta questão, o que você responderia? E o salmista respondeu: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, em quem confio, em quem deposito fé.
aqui está uma confissão de fé. Por ser Deus quem Ele é, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, por ser Ele o Senhor, Javé ou Iavé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o grande eu sou, aquele que é eterno, por ser o refúgio e fortaleza, e por ser o meu Deus, em quem eu deposito fé, então o salmista diz, Ele é tudo isso para mim, por quê? Porque Ele te livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, meus irmãos, é uma descrição bem abrangente de todo o tipo de arapuca, de armadilha, de engodo que é preparado contra nós. O passarinheiro é o caçador, é aquele que para aprisionar a sua vítima, ele arma a sua arapuca tão bem camuflada para que o pássaro nela caia. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nós temos inimigos, e as Escrituras falam das astutas ciladas do diabo contra a nossa vida. São os laços, são as armadilhas para a nossa queda, para a nossa destruição. Por exemplo, lendo o livro de Provérbios, nós somos advertidos contra a mulher imoral, a mulher adúltera. O jovem é advertido a não andar no caminho da mulher adúltera, porque ela é um laço. Quantos já viram os seus casamentos ruírem por adultério? Quantos já perderam a sua honra, perderam posições, porque caíram em vergonha pública e perderam sua autoridade como consequência, por exemplo, de terem se envolvido por cobiça e por ganância em situações de corrupção, no desejo de ter mais, de uma forma escusa, mas caíram no laço, na armadilha da corrupção. Quem nos livra do laço do passarinheiro é Deus. Sejam homens, sejam espíritos malignos que querem a nossa destruição, a nossa queda, quem nos livra do laço do passarinheiro é o Senhor. Quem nos livra da peste perniciosa é Deus. A palavra peste, doença, aquela que se propaga pelo contato, pelo contágio, aquilo que contamina, ela nas Escrituras está muito ligada ao mundo espiritual. Enquanto nós hoje julgamos que as culturas antigas são culturas ultrapassadas e arcaicas, elas tinham uma compreensão da realidade muito mais acurada, muito mais fiel do que a nossa. O mundo moderno se tornou científico e racional, e ele negou a existência do mundo espiritual. Agora o mundo volta para a espiritualidade, mas nós aprendemos nas Escrituras várias situações onde a peste estava ligada a uma questão espiritual. Por exemplo, a arca de Deus, ela havia sido roubada pelos filisteus e colocada no templo de Dagom. Aquela estátua, aquela imagem daquele Deus caía diante da arca, que era símbolo e representava a própria presença de Deus. E em cada cidade dos filisteus, onde a arca, a presença de Deus ia parar, sabe o que acontecia? Aquela cidade era ferida com peste, doença, tumores, e eles se livravam da arca, até que entenderam que se tratava de uma manifestação espiritual do Deus de Israel, e então fizeram um sacrifício e mandaram de volta para a terra, e para se assegurarem de que não se tratava de uma mera coincidência, mas da mão de Deus, fizeram uma prova, colocaram sobre a vaca, e se a vaca tomasse um caminho, aquilo não teria sido Deus, mera coincidência, mas se ela tomasse o caminho da cidade para onde ela deveria ir, então aquilo, todos aqueles tumores, toda aquela peste que havia trazido mortandade aos filisteus em grande número, era produto de uma manifestação espiritual divina, e foi o que aconteceu. E quando a arca foi embora, a peste acabou. Nós vamos ler, meus irmãos, por exemplo, na palavra do Senhor,
que Satanás tentou Davi, sabe para o quê? Para enumerar o seu povo, a vaidade do número, de encher o seu próprio ego de vaidade de um grande reino. E o profeta diz: você pecou contra Deus, e Deus manda te dizer que você tem 3 escolhas. Escolha qual das maneiras Deus irá puni-lo. E a Bíblia diz que a espada do Senhor, por intermédio do anjo, era a peste. E uma grande mortandade aconteceu no povo de Israel, uma doença, uma peste. Então Davi, em Jerusalém antiga, não era ainda Jerusalém, ele viu um anjo do Senhor com a espada desembainhada, para que ele pudesse executar o propósito de destruir Jerusalém. E Davi diz que Deus não fizesse isso com o povo, fizesse com ele e com sua família, que a peste não exterminasse Jerusalém. A espada do Senhor na mão do anjo seria a peste sobre a população de Jerusalém. Nós encontramos, meus irmãos, o rei Senaqueribe afrontando ao Deus vivo. E as escrituras dizem que por intermédio do profeta Isaías, Deus prometeu que eles não jogariam nenhuma flecha sobre a cidade. E o anjo do Senhor, meus irmãos, com a sua espada, trouxe enfermidade, e no amanhecer haviam milhares e milhares de pessoas mortas no acampamento dos assírios. O que era isso? Era a peste. Irmãos, observem, por exemplo, no livro de Jó, os raios, os terremotos, os acontecimentos. As escrituras têm uma visão da realidade. Existe um mundo espiritual tão real quanto o mundo visível. Trata-se de um mundo espiritual invisível, mas ele é real e ele tem influência sobre a vida das pessoas. Por isso Jesus, numa sinagoga, viu uma mulher encurvada e ele sabia que ela tinha um espírito de enfermidade. E ele declarou que Satanás prendeu aquela mulher através daquele demônio que colocava nela uma enfermidade há 18 anos. O mundo espiritual, ele tem desdobramento na saúde, na vida e nos acontecimentos. Mas o salmista está dizendo que toda a peste perniciosa, tudo aquilo que vier do mundo espiritual contra o povo de Deus, não pegará naqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que habitam a sombra do Todo-Poderoso, porque Deus será o refúgio, a fortaleza. Ele livrará do laço do passarinheiro, como também da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. Deus agora comparado à ave mãe, que estende as suas penas sobre os pintinhos, a galinha que estende as suas penas sobre os seus pintinhos e os recolhe, e debaixo da galinha, das asas dela, aqueles pintinhos encontram refúgio. Que linguagem bonita para falar, meus irmãos, de Deus com seu braço nos recolhendo na sua presença. Por isso Jesus disse que das mãos de meu Pai ninguém pode arrebatar uma ovelha. Quem está nas mãos de Deus não pode ser tocado pelo mal. É isso que está escrito em 1 João, que aquele que nasceu de Deus no ventre de Maria, Jesus, nos guarda. E porque Ele nos guarda, o maligno não nos toca, sequer tocar em nós. Porque o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor, Ele é a nossa proteção. Por isso, meus irmãos, o Salmo 91, a mensagem não é que nada de ruim nos acontece, que nós estamos livres e isentos de todo e qualquer perigo, que crer em Deus é um seguro contra roubo, desemprego, divórcio, traição de esposa ou qualquer outro tipo de infelicidade. As escrituras não prometem que a nossa vida passará ilesa aos danos e sofrimentos, mas ela está dizendo que Deus é todo poderoso, Ele é o Senhor, Ele nos protege. O mal não pode chegar a nós, a não ser que passe por Ele. E vocês podem imaginar que o diabo tem poder para passar por cima de Deus? Você tem um filho, você que é mãe ou é pai, e eu garanto que você dirá a qualquer
agressor para bater no meu filho vai passar por cima de mim. Talvez o agressor seja mais forte do que você e consiga lhe derrubar e chegar no seu filho. Mas vocês podem imaginar alguém que é capaz de enfrentar a Deus e vencê-lo para chegar nos filhos de Deus? O Salmo nos promete, meus irmãos, que quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem vive em comunhão com Deus, e sabe o que rompe a nossa comunhão com Deus? Pecado. Quem vive no pecado, quem vive no mundo, quem vive segundo o príncipe da potestade do ar, não tem a proteção de Deus, não está sob a proteção do Altíssimo. As promessas do Salmo 91 é para quem vive em plena comunhão com o Altíssimo, o Todo-Poderoso, no seu refúgio, a sua sombra. Esse dirá: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, nele eu confio. Ele te livrará, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. O escudo era aquele de corpo inteiro, mas pesado. O broquel é o escudo redondo de tamanho menor, aquele que é usado na luta de espada. Não é aquele grande maior, mas são dois tipos de escudos, um grande e um pequeno. A verdade de Deus, que é a sua palavra, é o nosso escudo. É através da mentira que o diabo engana, é através das distorções da palavra de Deus e das heresias e das ideologias que as pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo de suas almas. Nós encontraremos proteção na verdade de Deus, na palavra. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É na palavra de Deus que você vai encontrar a verdade que Jesus afirmou ser libertadora da mentira, do engano e da fraude. Por isso, ser evangélico significa crer na suficiência absoluta das Escrituras Sagradas. Não precisamos de mais nada, não precisamos do que Ellen White disse, do que Joseph Smith disse, e do que outros estão dizendo, querendo acrescentar ou subtrair da palavra o que não deveriam mexer. A palavra de Deus é a verdade, e se nós crermos nela, se nós a obedecermos e lhe dermos crédito, irmãos, na verdade de Deus há proteção. Ele prossegue dizendo: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importam se são os perigos da noite, se são os perigos do dia, Deus é conosco. E se Ele permitir, se Ele der licença para que de alguma forma o mal nos toque, pode saber que há um propósito soberano de Deus. Quando algumas coisas tristes nos acontecem, e elas acontecem, na hora ficamos arrasados. Muitos somos tentados a pensar: será que Deus não cuida? Quando nós olhamos esse mundo tão mau, tão cheio de maldades, a impressão é de que Ele não está no controle, mas Ele é o Senhor que está no controle das nossas vidas. E aqueles que nos fazem o mal acabam sendo usados por Deus para nos abençoar. Irmãos, eu tenho visto isso. Eu tenho visto e percebido que muitas das coisas que Deus permite sempre têm um propósito. Deus não nos deixa sofrer à toa, sempre tem um sentido que precisamos aprender. O salmista prossegue dizendo: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Qual é a mensagem do Salmo 91? Deus é soberano. Estamos em suas mãos. O mal não é autônomo, independente, não faz o que quer quando quer e quando bem entende. Ele está debaixo do controle de Deus. Portanto, o Senhor é quem reina. Em segundo lugar, os ímpios, aqueles que não habitam no esconderijo do Altíssimo,
aqueles que não querem viver à sombra do Todo-Poderoso, aqueles que não reconhecem a Deus, porque a característica da impiedade é a negação de Deus, se não a negação teórica, o chamado ateu teórico, aquele que nega categoricamente a existência de Deus. Mas o indivíduo é um ateu prático, porque quem vive como se Deus não existisse é tão ateu quanto aquele que diz Deus não existe. Os ímpios, aqueles que tocam suas vidas com base num pressuposto de que eles são Deus para si mesmos, donos dos seus narizes, e são os artífices dos seus próprios destinos, e não se dão conta de Deus e não o reconhecem como Deus, a sua influência e a sua orientação, esses são os ímpios. E porque negam a Deus, negam a moral divina. Quem nega os 10 mandamentos é porque nega o legislador que promulgou a sua lei. Por isso, o ímpio, diz o Salmo, verás a recompensa dos ímpios, haverá justiça. Existe o mal, mas os ímpios serão devidamente punidos. Contemplaremos a recompensa, as penalidades que o justo juiz derramará sobre os ímpios. Por isso, alguns salmos refletem a crise do salmista ao verem a prosperidade dos ímpios, quando os justos estavam passando por aflições. As Escrituras garantem que eles serão recompensados por Deus em virtude de sua impiedade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O mal não pode nos atingir, a não ser que Deus permita, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Promessa, meus irmãos, de que os inimigos mais mortais, o leão e a cobra, eles serão calcados. E Paulo diz em Romanos capítulo 16, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Os anjos de Deus são os ministros de Deus, os servos de Deus. Eles são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. É o que está escrito em Hebreus 1,14. Não são todos eles, referindo-se aos anjos, espíritos ministradores, enviados por Deus para servir a favor, em benefício, em prol dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores que Deus envia para guardar, socorrer os que hão de herdar a salvação. É a ajuda divina por meio das hostes angelicais, proteção. Muitos livramentos você e eu já tivemos e não temos nem sequer noção do que nos teria acontecido se não fosse a proteção de Deus. Pode ter certeza disso. O Salmo termina com uma declaração, não do salmista, agora é o próprio Deus quem fala. O que é surpreendente nos Salmos é que o salmista está falando e de repente não é mais ele, agora é o próprio Deus quem se dirige, quem toma a palavra e fala. Pois que tanto me amou, este homem, esta mulher, tanto me amou, habita no meu esconderijo, a minha sombra, eu o livrarei, pois que tanto me amou. Pô-lo-ei num alto retiro. Imaginem uma grande inundação, os animais sabem disso, e eles sobem para os lugares mais altos, um alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é só saber e decorar Elohim, El Shaddai, El Elyon, os nomes de Deus. Conhecer, segundo as Escrituras, é conhecer pela experiência. É a palavra usada para a relação sexual. Um homem conheceu uma mulher, ele se relacionou com ela. Conhecer o nome de Deus é
relacionar-se com Deus e dizer, Ele é El Shaddai, Ele é todo-poderoso. O nome tem a ver com a natureza, com o caráter e com o atributo dEle. É uma confissão a partir de uma experiência com o próprio Deus. Quem o ama e conhece o seu nome, tem da parte de Deus a promessa, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. Quando Ele me invocar, quando Ele se ajoelhar, Ele se prostrar e Ele comparecer na minha presença, invocando, me chamando por mim, eu lhe responderei. Que promessa maravilhosa! Estarei com Ele na angústia. Ora, se o Salmo fosse uma promessa de uma vida absolutamente tranquila, que angústia é essa? Que Deus está dizendo, estarei com Ele na angústia. Eu tenho estado com pessoas, e a verdade é que sempre que as coisas dão errada na vida de uma pessoa, todos somem, com raríssimas exceções. A maioria das pessoas dizem, fui abandonada, fui abandonado, fiquei sozinho, no pior momento da minha vida. Quantas pessoas já disseram isso? Mas o que é que Deus diz? Na hora da angústia, quando tu me invocares, eu te responderei, e eu estarei contigo na angústia. Ora, Deus pode nos livrar da angústia, ou pode estar conosco nela. Uma coisa é certa, ou Ele nos livra, ou estando conosco nela, nós iremos suportá-la segundo a sua vontade, pelo tempo que Deus assim quiser. E Ele promete, livrá-lo-ei e o honrarei. Deus honra quem o honra. Lembre-se disso, Deus resiste ao soberbo, ao humilde, Ele concede a sua graça. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei, lhe revelarei a minha salvação. Longuras de dias, vida longa, vida eterna, eu lhe revelarei a minha salvação. Saiba que a salvação é uma revelação. Ninguém é salvo porque descobriu o caminho é revelado, é o Espírito Santo. Ninguém foi ao encontro do menino Jesus a não ser pela revelação do Espírito Santo, senão ele seria tido como mais um bebê no colo de mais uma mulher que estava em Jerusalém obedecendo à lei para apresentar seu filho. Mas foi pela revelação do Espírito Santo que Ananias, que Simeão, aliás, e aquela mulher, eles foram levados ao Salvador, pela orientação, pela revelação. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Foi revelado a Simeão que ele não morreria antes de ver a salvação de Deus. E o que foi que ele viu? O menino Jesus. Jesus é a salvação de Deus. Quando Deus nos mostra a salvação, Ele abre os nossos olhos para ver Jesus o Salvador. E muitos passam décadas ouvindo falar do Filho de Deus, mas só quando Deus revela é que ele enxerga o Salvador. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Jesus disse, Pedro, tu és feliz, porque não foi carne e não foi sangue quem te revelou que eu sou o Cristo Salvador, foi o meu Pai. É revelação, eu lhe mostrarei a minha salvação. Portanto, quem é que descansa? Que tipo de repouso você pensa que terá? Disse Jesus que um homem rico, ele desejou tornar-se ainda mais rico. Então, diante de uma grande colheita, ele pensou, eu vou derrubar os celeiros. Ele poderia dizer, eu já tenho muitos celeiros, eu vou repartir com os pobres agora, esse excedente enorme que eu não sou capaz de recolher. Não, na sua ganância ele disse, eu vou derrubar os celeiros e eu construirei outros ainda maiores. E então eu vou recolher tudo, e então eu direi, alma, sim, tu tens agora uma poupança gorda, tu tens muitos investimentos, tu tens dinheiro suficiente para viver o resto da tua vida. Come, bebe, folga. E Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será?
Será que é esse o descanso que você busca? Trabalhar, 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 se esquecer de Deus, romper com Deus, pensando que você vai ter uma velhice, aí você vai desfrutar. Você não sabe se Deus vai chamar você hoje para estar na presença dEle. Por isso o verdadeiro descanso é quando a alma encontra o perdão. É quando a culpa dos nossos pecados ela é perdoada por Jesus Cristo. É quando Ele nos salva. É quando nós estamos nas suas mãos. Aí a alma repousa. Jesus convidou: vinde a mim vós, todos vós. Vocês estão cansados, vocês estão oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vocês encontrarão em mim descanso para as vossas almas. Se a sua alma quer encontrar descanso, repouso, paz, você só encontrará nos braços de Deus, aceitando o convite de Jesus. E se você se dirigir a Ele, e se você morar na presença de Deus, se você viver em comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, se você viver nesse esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, você descansará. Você dirá: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Eu confio nele, eu tenho fé nele, e Ele te livrará dos seus pecados. Ele te livrará deste mundo, Ele te livrará do mal. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele dirá: porque muito me amou e conheceu o meu nome, eu o livrarei, eu irei colocá-lo no alto retiro. Na angústia estarei com ele, quando ele me invocar, eu o responderei. É isso que você quer? Muitos querem descanso, mas não querem viver na presença de Deus, porque Deus é santo, e querem continuar uma vida de pecado. São duas coisas incompatíveis. Outros querem: Deus, quando eu te invocar, me responde. Mas Deus disse: porque muito me amou. E Jesus revelou: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Muitos invocam a Deus e Deus não responde. Aí pegam o salmo e diz: mas está escrito aqui que Ele me invocará e eu lhe responderei. Para aquele que muito o amou, e quem ama obedece. Para aquele que conhece o seu nome e o teme, e evidencia o temor através da sujeição e da submissão a Deus. Nós não podemos pegar os versículos separados, não podemos pegar a caixinha de promessa e tirar esse versículo aqui, ó. Quando ele me invocar, eu responderei. Então, você pega isso e diz: Deus tem que me responder sempre que eu invocar. Não, no contexto, porque muito me amou. Você ama a Deus? Se você não o obedece, você não o ama. Então, leia a palavra para compreendê-la e aplique as verdades reveladas por ela à sua própria vida. Se você ainda não tem Jesus, eu convido você agora a entregar-se a Ele, a se arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. Se você é uma pessoa que já esteve em comunhão com Deus, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, mas você abandonou essa habitação, você deixou a casa de Deus, você deixou Deus, você ficou à mercê agora dos homens de Sodoma e de Gomorra. Você pode se voltar para Deus agora, em arrependimento, e suplicar ao Senhor que restaure a sua vida, que o traga para a comunhão com Ele, para que você desfrute destas promessas maravilhosas. E se Deus permitir, meu irmão, minha irmã, alguma dor na sua vida, como Jó disse: receberemos de Deus o mal, não receberemos o bem. Jó adorou ao Senhor, sem entender, embora muito sofrendo muito, Jó adorou. Quando sofrermos e não entendermos, adoremos, porque o mal não nos toca, senão com a licença de Deus. E se Deus permite, Ele tem propósito. Oremos ao Senhor nesse momento.